da instituição para proferir esta palestra de abertura, que coloca o tema da aprendizagem no centro da discussão atual sobre a crítica situação da educação no país. As pessoas que me precederam na palavra têm reconhecido essa situação e existem políticas públicas tendentes a minimizar esses problemas. Por isso, para mim, tem especial importância colocar a ênfase na aprendizagem. Que aprendizagem queremos? Que aprendizagem seria desejável? Realmente, os problemas da educação passam necessariamente por que se aprende, por como se aprende. E nesse sentido, a educação superior, desde minha perspectiva, tem uma importância significativa. Por quê? Porque a educação superior prepara os especialistas, grande parte dos especialistas que vão ocupar as posições chaves no país, e porque a educação superior prepara os professores. Se realmente não existem professores preparados, professores implicados com sua profissão, professores atualizados, nenhuma dessas políticas gerais de investimento, de mudança de currículo, de gestão dos recursos vai poder dar resultado. Então, o problema é o sistema de ações para trabalhar as políticas, os recursos, a gestão, com os problemas técnicos de formação e de aprendizagem de uns e de outros. Em nossa perspectiva de pesquisa, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, nós temos identificado três formas básicas de aprendizagem. Às vezes se fala aprendizagem em sentido geral. Não, existem formas diferentes de aprender. E precisamos ver quais seriam as mais desejáveis e como conseguir ou favorecer essas formas. Uma das formas básicas que nós temos encontrado é o que nós denominamos aprendizagem reprodutiva memorística. Nesse tipo de aprendizagem, a postura do aprendiz em relação ao conhecimento é uma postura passiva. As operações de assimilação mecânica do conhecimento são, digamos, centrais. Os processos mnêmicos de fixação dos conteúdos, das habilidades, ocupam um lugar central. Esse tipo de aprendizagem é típico do que Paulo Freire denominou a educação bancária. Que mesmo que estudamos Paulo Freire, mesmo que estamos orgulhosos de Paulo Freire como educador reconhecido internacionalmente, não temos podido, dentro do sistema educativo, mudar a essência da educação bancária, que ainda é dominante e que leva a uma aprendizagem reprodutiva memorística. Este tipo de aprendizagem é um tipo de aprendizagem onde o aprendido se esquece com relativa facilidade e onde o aprendiz, no momento de utilizar esse aprendizado, ou utiliza de forma dogmática, ou utiliza de forma mecânica, e não está preparado para a diversidade e a flexibilidade e os imprevistos que a prática profissional demanda. Temos encontrado outro tipo de aprendizagem que denominamos aprendizagem compreensiva. Em este tipo de aprendizagem, precisamente, o aluno, o aprendiz, se aproxima ao conhecimento de uma forma ativa, se
implica en un proceso de conhecer, se implica en un proceso de aprender. As operações de reflexão ocupam um lugar central, establecem relações entre o que está aprendendo, conhecimentos anteriores, experiência vivida, e permite utilizar o aprendido em situações distantes de aquelas situações onde a aprendizagem se produz. É um tipo de aprendizagem que implica um sujeito ativo no processo de aprender e, de alguma forma, permite, nas situações diferenciadas e complexas da prática profissional, uma atuação mais eficiente, uma atuação realmente mais comprometida. E temos encontrado um tipo de aprendizagem que denominamos aprendizagem criativa, que vai além da aprendizagem compreensiva, um tipo de aprendizagem desejável, mas a aprendizagem criativa vai além. Essa postura ativa em relação ao conhecimento, essa capacidade de estabelecer relações, de imaginar, permite transcender o conhecimento que está posto, produzir ideias, produzir novos questionamentos, produzir algo a mais. E, logicamente, é um tipo também de aprendizagem desejável. Se nós analisamos estes três tipos de aprendizagem, aparecem tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Inclusive, a aprendizagem reprodutiva memorista, que é muito dominante no ensino básico, aparece ainda no ensino superior e aparece na pós-graduação. Nós temos encontrado alunos da pós-graduação, inclusive na pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado, que ainda assumem determinados aspectos do conhecimento de uma forma passivo-reprodutiva. Ou seja, não são privativos estes tipos de aprendizagem de um nível de ensino. Lógico, eles vão mudando em função das condições, no nível de ensino, nos contextos onde essas aprendizagens se dão. Quando nós estamos falando de aprendizagem criativa, nós estamos falando da forma em que a criatividade, como processo de geração de novidade, de valor para o desenvolvimento social, para os outros e para o próprio desenvolvimento do sujeito, assume na aprendizagem. A criatividade existe em qualquer tipo de atividade humana, nas profissões, nos esportes, nas relações sexuais, na liderança, onde o homem está comprometido com sua ação, é capaz de produzir novidade que tenha valor até para seu próprio desenvolvimento. Quando falamos de aprendizagem criativa, estamos falando a forma em que a criatividade como processo humano complexo aparece vinculado à aprendizagem. Na literatura científica, existe um conjunto de, digamos, pesquisas que caracterizam a forma em que um aluno extremadamente criativo se comporta. Por exemplo, o aluno criativo realiza perguntas interessantes e originais. Já algo aconteceu. Está difícil. Questiona e problematiza informações. Percebe contradições e lagunas no conhecimento. Estabelece relações com conhecimentos e experiências anteriores. Vocês veem como esse comportamento tem na base um processo ativo de reflexão, um processo ativo de imaginação, um processo ativo de envolvimento emocional com o aprendizagem. Elabora alternativas a hipóteses, soluciona problemas criativamente
elabora colocações e respostas que são personalizadas, são próprias, e vai além do que é exigido. Geralmente o aluno que tem um alto nível de criatividade no aprender, vai além daquilo que o professor pede, daquilo que é exigido pelo currículo, pelas normas institucionais. De alguma forma, não significa que a criatividade se dá apenas em dois níveis. Ou se é criativo ou não se é criativo. A criatividade se expressa em diferentes graus. Aqui nós estamos caracterizando uma forma típica de comportamento de um aluno que expressa um alto nível de criatividade. A partir de nossas experiências, nós podemos caracterizar esse tipo de aprendizagem, que denominamos aprendizagem criativa, por três elementos. A personalização da informação. O aluno que aprende criativamente não assimila mecanicamente o conhecimento, ele transforma esse conhecimento de uma forma personalizada, articulando-lo com experiências anteriores, articulando-lo com elementos que lhe permitem sua utilização em outro momento. É um tipo de aprendizagem que se caracteriza por uma confrontação com o que é dado. Exige questionamento, não se assimila todo como uma verdade. Se pergunta sobre ela, se questiona sobre ela, se confronta o aluno de alguma forma com isso que está sendo colocado para ele. E o elemento distintivo em relação à aprendizagem compreensiva, por exemplo, é a produção de ideias próprias, ideias novas que vão além de aquilo que é colocado, vão além de aquilo que é compreendido, vão além de aquilo que é fixado. Há uma produção, há uma geração de ideias próprias. Qualquer tipo de aprendizagem, seja um ou outro de los que nós temos mencionado, tem na sua base um conjunto de recursos subjetivos. A aprendizagem não é apenas um problema de operações intelectuais ou de motivação que se adiciona a essas operações. O processo de aprendizagem é um processo onde a emocionalidade está envolvida ou não, onde o sujeito participa ou não em seu caráter ativo, em seu caráter intencional, em seu caráter reflexivo. De alguma forma, o que queremos significar que aquela ideia de que a aprendizagem depende do intelecto é uma ideia já realmente superada na literatura científica, especificamente na aprendizagem criativa, que é uma aprendizagem desejável. Se exerce essa condição do aluno como sujeito de sua aprendizagem, em seu caráter ativo, em seu caráter reflexivo, em seu caráter emocionalmente comprometido com o processo. Nesse processo de aprender, nessa ação de aprender, aparecem e emergem um conjunto de sentidos subjetivos oriundos de experiências anteriores de sua história de vida, da própria relação social do espaço de aprendizagem, que favorecem a geração de novidade. E as operações intelectuais, que indiscutivelmente são operações importantes na aprendizagem, aparecem subjetivadas, aparecem configuradas dentro desses recursos subjetivos e deixam de ser operações eminentemente cognitivas, precisamente pela sua articulação com a imaginação, com a fantasia, com a emocionalidade que caracteriza esse tipo de aprendizagem. Agora, se nós analisarmos esses tipos de aprendizagem desejável, a compreensiva e a criativa,
se precisam mudanças no trabalho pedagógico. Ou seja, não se nasce com um tipo de aprendizagem ou com outro. Precisamente, uma aprendizagem reprodutiva, uma aprendizagem compreensiva, é produto de uma história pessoal, produto de uma história escolar e produto, em esse sentido, de todas as condições também em que essa aprendizagem se dá. É muito difícil tentar favorecer a aprendizagem criativa, a aprendizagem compreensiva, como aprendizagem desejáveis, se não existe mudanças no trabalho pedagógico do professor, mudanças no trabalho pedagógico dos professores. E nós definimos a criatividade no trabalho pedagógico como precisamente a possibilidade que os professores temos de introduzir novidade que tenha valor para a aprendizagem e para o desenvolvimento de nossos alunos. A aprendizagem no trabalho pedagógico é importante como espaço favorecedor dos tipos de aprendizagem que de alguma forma estamos interessados em promover em nossos alunos, mesmo que não exista uma relação linear entre um tipo de ação pedagógica e um tipo de aprendizagem específico, pela complexidade dos recursos subjetivos que estão implicados na aprendizagem. A criatividade no trabalho pedagógico é muito difícil por muitas razões. Ou seja, a função conferida à instituição educativa, a instituição educativa é mais reprodutora do status quo que inovadora realmente em relação ao status quo. A criatividade do professor em uma instituição muitas vezes é vista como subversiva, não interessa muitas vezes à instituição a criatividade dos professores, por lo que implica de mudança, de questionamento de regras, de políticas, etc. Não existe a diferença de outras instituições ou a diferença de outras organizações de produção e de serviço, altas demandas externas para promover a criatividade. E um elemento que é fundamental, e é que os professores tendem a reproduzir no seu trabalho pedagógico precisamente todo aquilo que vivenciaram como alunos. Mais ainda, se sua formação como professores for uma formação mecânica, for uma formação passiva e não tiveram uma aprendizagem compreensiva ou criativa. Elementos envolvidos na criatividade do trabalho pedagógico do professor está sua constituição subjetiva, sua possibilidade de atuar como sujeito em sua ação pedagógica e ser sujeito real de sua ação pedagógica, e a configuração do espaço social onde a ação pedagógica tem lugar. Qual é o papel da instituição? Quais são as políticas? Quais são as flexibilidades? Qual é a emocionalidade que pode estar favorecendo ou não um trabalho pedagógico criativo? O trabalho pedagógico criativo pode se expressar em qualquer dos aspectos do trabalho pedagógico do professor. O trabalho pedagógico do professor não é apenas dar aula, não é apenas o que ele faz na sala de aula. O trabalho pedagógico do professor vai desde como concibe os objetivos de aprendizagem de seus alunos até como se relaciona com eles. Os provoca, não os provoca, os incentiva. Vai em todos os aspectos do trabalho pedagógico. E em todos esses aspectos, como professores, podemos ser mais e mais criativos. A forma em que se trabalham os objetivos de aprendizagem. Nós temos uma forma típica de trabalhar os objetivos de aprendizagem e é impor os objetivos de aprendizagem aos alunos.
Geralmente llega o professor o primeiro dia de aula com o plano de curso, que muitas vezes a instituição exige que o plano de curso seja entregue no primeiro dia de aula. No plano de curso estão os objetivos e o professor geralmente que faz? Explica, quando explica, quais são os objetivos do curso, os objetivos da disciplina e como a disciplina vai ser organizada, etc. Essa é uma forma típica de se iniciar um curso, de se iniciar um semestre. É interessante que, fazendo isso, nós estamos colocando ao aluno, desde o primeiro momento, em uma posição passiva, sem que seja essa nossa intenção consciente. Mas quando nós chegamos e apresentamos os objetivos e explicamos, nós também abrimos para perguntas, mas nossa experiência é quando nós abrimos para perguntas, quais são as perguntas que aparecem? Quando vai ser a prova, professor? Onde estão os materiais? Estão na pasta? Dificilmente, e isso lo temos comprovado, não apenas na prática pedagógica, nós temos comprovado isso em diferentes pesquisas. O aluno pergunta sobre os objetivos de sua aprendizagem. Não se interessa, não tem uma ideia, não tem uma perspectiva, nunca tem sido colocado perante isso. E são esses objetivos os que ele tem que atingir. Esses objetivos já estão em nós como professores, nós atingimos esses objetivos. Esses são os objetivos dele. E ele não se apropria, e nós não facilitamos que se aproprie dos objetivos que ele tem que atingir e que ele tem que lutar para atingir e que ele tem que se monitorear com nossa ajuda para ver se durante o semestre ele está atingindo seus objetivos de aprendizagem. Então, estou colocando apenas um exemplo de como um aspecto que parece ser tão simples como são os objetivos de aprendizagem pode e deve ser trabalhado de outra forma se nós queremos favorecer uma aprendizagem compreensiva, se nós queremos favorecer uma aprendizagem criativa. E assim, todos os elementos do trabalho docente do professor, como se selecionam e organizam os conteúdos, as habilidades, que estratégias e métodos de ensino utilizamos. Cada vez existe uma tendência a utilizar métodos ativos e produtivos de ensino, mas ainda a forma e o peso que tem os métodos ativos e produtivos de ensino é pouco em relação às possibilidades criativas que um professor tem de organizar suas estratégias de ensino de outra forma. Existiu, com certeza, alguns de vocês conhecem, uma pesquisa que se fez, já tem alguns anos, nós podemos questionar a metodologia utilizada, etc. Mas é muito representativa de lo que queremos significar. Se fez uma análise meta-estadístico, lo que se llama meta-análisis estadístico, de muitas pesquisas que abordavam o problema da aprendizagem e de seus efeitos. E a partir desse análise, desse conjunto de pesquisas, se elaborou o que os autores denominaram pirâmide de aprendizagem, colocando as formas de ensino que favoreciam menos a aprendizagem. Ou seja, existem formas de ensino que favorecem 5%. Ou seja, seu efeito em termos de aprendizagem é 5%. E outras formas encontraram de ensino que favorecem um 80% de aprendizagem.
Com independência da metodologia utilizada, repito, isto é muito significativo. Qual vocês acham que foi a forma que menos aprendizagem promove? O que eu estou fazendo aqui. Mas o que ainda é muito comum no ensino superior. A palestra serve para quê? Para sensibilizar sobre um tema, para dar uma visão geral, para depois aprofundar. Mas a palestra em si mesma não é o espaço ativo de aprendizagem do aluno. Não existe a possibilidade, não é o meio fundamental de ativação da reflexão em relação a uma aprendizagem como aqueles que nós queremos. E assim, eles foram colocando as distintas formas. Como? Aqui se evidencia. Na medida que o aluno é mais e mais ativo, que nós colocamos o aluno em uma posição de maior atividade, de maior implicação, as possibilidades de aprendizagem aumentam. E qual seria, nestas pesquisas, aquele que promove o maior aprendizagem? Algo que nós realmente não utilizamos, se utiliza muito pouco no ensino superior. E, de alguma forma, o nível de implicação e de ativação necessário é a que garante um maior aprendizagem. Quando nós aprendemos mais, quando nós temos que ensinar a outros, quando nós temos, não são aqueles seminários que nós fazemos formais e que precisamente para os seminários se preparam basicamente aqueles que têm que expor e têm que ter uma menção. Não estamos falando do seminário, estamos falando de ensinar a outros, explicar, esclarecer dúvidas, poder realmente ver como temos nesse outro um determinado resultado. Todo quem teve aqui experiência de começar a ser professor sabe que onde mais aprendeu foi quando tuvo que ensinar. Então, aquilo que estou significando apenas um exemplo de como nós temos que mobilizar formas diferentes de trabalho pedagógico. Igual que nas estratégias de ensino, na organização do processo docente, a natureza das tarefas a serem realizadas em classe ou extra-classe e as orientações, a natureza da bibliografia e do material didático. Essa é outra forma em que nós inconscientemente colocamos o aluno em uma posição passiva. Geralmente, o que nós fazemos? Tal tema, você estuda por tal texto. Texto que geralmente está na pasta. Porque já é difícil que nas condições que nós temos possamos exigir que o aluno estude um livro todo. É um capítulo que está na pasta. Mas o que é o que nós decimos? Este material está na pasta. Que coisa nós não conscientemente estamos dizendo? Vão à pasta, leiam aquele material, tentem compreender, porque depois na avaliação, no seminário, na prova, sei lá, isso vai ser exigido. Nós estamos colocando o aluno em uma posição de leitura passiva, reprodutiva do texto, que de alguma forma reforça, lembra, aquele tipo de aprendizagem passivo-reprodutivo, que não é desejável em nenhum dos níveis de ensino. Então, quando eu estou falando de mudanças no trabalho pedagógico,
não é apenas nas estratégias de ensino, é em qualquer um dos elementos que implica o trabalho pedagógico. Avaliação e autoavaliação, muita coisa pode e deve ser feita se queremos uma aprendizagem de outro tipo. E um elemento que eu queria, de alguma forma, sinalizar e destacar é como podemos ser também criativos na relação professor-aluno, na participação nossa no espaço social da sala de aula, de forma tal que nossas ações favoreçam um clima emocional positivo, onde existe estimulação, onde existe provocação, onde existe exigência. Não é apenas se levar bem com os alunos, é colocar os alunos em uma situação de tensão produtiva que estimule a eles a pensar, a refletir e, com nossa ação, também favorecer a subjetividade social do coletivo de professores onde nós trabalhamos, da instituição em seu conjunto. Que coisa nos parece que realmente acontece? Nós temos estudado e temos trabalhado com professores muito criativos no sentido que estamos falando. Professores que introduzem novas técnicas de ensino, que introduzem mudanças e exigências diferentes no estudo da literatura, nos trabalhos que indica para os alunos fazer. Mas temos percebido também a rejeição de muitos alunos a esse trabalho criativo do professor. Por quê? Porque demanda do aluno um processo ativo, reflexivo e um esforço que o aluno historicamente não está acostumado a realizar. Então, às vezes, vemos professores muito empolgados que se frustram, porque quando exigem, quando promovem coisas novas, quando exigem a pensar, a refletir, a que o aluno questione, a que o aluno fale, a que o aluno dê uma opinião própria, o aluno sente isso como um peso que não lhe interessa carregar. Por outro lado, temos alunos que, perante um professor eminentemente de uso de palestras, de uso de formas tradicionais, se sente pouco desafiado, se desmotiva em relação à matéria, se desmotiva em relação ao curso, porque o que o professor está apresentando e fazendo não incita eles a pensar, etc. Então, o problema precisamente é favorecer uma aprendizagem de outro tipo, implica um trabalho pedagógico de outro tipo. E estas coisas têm que ir de forma relativamente paralela. E temos que ir vendo criativamente como vamos trabalhando com os alunos e como os alunos vão se empoderando para poder ir transformando a forma de aprender e a forma de ensinar. Creio que esse é um desafio, importante. ¿Por que todo isso é difícil? Porque todo isso também tem que ver com as histórias e as subjetividades constituídas no professor, nos alunos. Mas existem muitas possibilidades, muitas formas de avançar, tanto na criatividade, na aprendizagem de outro tipo, quanto um trabalho do professor de outro tipo. E isto fica inserido em um espaço maior, que é o espaço da instituição educativa. A instituição como instituição, em suas políticas, em suas estratégias, em clima, está favorecendo isso, está favorecendo, pode e como, institucionalmente, a partir de políticas, a partir de estratégias, pode-se favorecer uma aprendizagem de outro tipo, pode-se favorecer um ensino de outro tipo. Isso
é também objeto hoje de pesquisa, isso é objeto de reflexão, porque professores e alunos não estão isolados, não estão fora de um sistema maior, não estão fora de uma subjetividade social também dominante, onde o ensino muitas vezes se interpreta como passar conhecimentos e a aprendizagem como assimilar o que é passado. Isso ainda domina na subjetividade social e qualquer instituição não está fora de outro sistema maior. Nós estamos sempre em sistemas sociais que se caracterizam por um conjunto de elementos do qual nós somos também portadores. Então, nesse sentido, penso que também se requer muita criatividade e muitas possibilidades existem em si, e qualquer dos interessados poderíamos aprofundar nestas coisas. Já eu consumi o tempo que me foi dado e gostaria de terminar apenas com uma reflexão. Eu gosto de terminar com uma reflexão de um autor que gosto muito, que fala que as pessoas podem se dividir em 3 grupos. Aquelas que fazem que as coisas aconteçam, aquelas que observam as coisas acontecendo e aquelas que perguntam: o que aconteceu? Tomara que todos nós sejamos do primeiro grupo, aqueles que fazem que as coisas aconteçam. É possível, sim. Muito obrigada.